e a aula de hoje é sobre multiplicação e divisão de frações. Meu nome é Tamires, sou professora de matemática. Todos os exemplos desta aula eu irei explicar de duas formas, algebricamente e geometricamente. Então vem comigo que você nunca mais vai esquecer como multiplicar e dividir frações. Então vamos lá, primeiro exemplo. Ana tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar neste trabalho? Então vamos lá. Cada pedaço de fita tem 2/5 de metro, certo? É claro que podemos transformar em decimal, que fica mais simples, mas a aula agora é de fração. E vai precisar de 3 fitas iguais a esta. Então nós podemos fazer 3 vezes 2/5. Quando a gente faz, por exemplo, 3 vezes 5, não é 5 mais 5 mais 5 que dá 15? 3 vezes 5, 15, não é isso? 4 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 20. Então, na multiplicação entre um número natural e uma fração, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. Não é 3 vezes 2/5? É a mesma coisa que a gente fazer assim, ó. 2/5 mais 2/5 mais 2/5. Concordam comigo? 3 vezes 2/5. Então é só nós somarmos 3 vezes 2/5. Na adição entre frações de denominadores iguais, como na aula anterior, né, que nós aprendemos, nós vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, 3 vezes 2/5 é 6/5. É claro que nós não precisamos ficar repetindo várias vezes a fração. Na multiplicação, nós vamos multiplicar o numerador vezes o numerador, 3 vezes 2, 6, e repete o denominador. Ou, se não tem nada aqui, sabemos que é 1, 1 vezes 5, 5. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, quantos metros de fita ela vai usar neste trabalho? Vai usar 6/5 de metro de fita. Mas é um número esquisito, não é? Nós podemos transformar esta fração imprópria em um número misto. Vejam, 6/5, podemos escrever 5/5, que é um inteiro, mais 1/5. 5 por 5 que vai dar 1 metro inteiro e 1/5 de metro. Ótimo! Então a resposta pode ser assim também. Isso aqui, como que fica geometricamente? Nós vamos fazer uma figura e vamos dividir em quantas partes? Em 5 partes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Só vamos apagar aqui para ficar mais ou menos do tamanho. Isso. E temos que pintar 6 partes. Então a gente pinta 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem que pintar 6. E aí? Nós vamos fazer outra figura do mesmo tamanho. E vamos dividir em 5 partes. E vamos pintar quantas? Uma parte só, para inteirar 6. Isso! Então, geometricamente, ficou desta forma aqui, ó. Aqui, 2 partes é 2/5. Outras 2 partes são 2/5 também. E outras 2 partes são 2/5. Então, 3 vezes 2/5, que é 1 inteiro e 1/5. 1 metro inteiro e 1/5 da parte de 1 metro. Certo, gente? Tranquilo, né? Muito simples. E agora, quando são 2 frações? Numa empresa, 1/3 dos funcionários são mulheres. 1/2 delas são casadas. A quantidade de mulheres casadas representam que fração do número de funcionários dessa empresa?
E aí, como que nós vamos fazer agora, sendo que temos duas frações? Então, neste caso, nós vamos ver quanto que dá 1/3 de 1/2. Como eu disse, o D em matemática é multiplicação. Então, é 1/3 vezes 1/2. 1 vezes 1 que dá 1 e 3 vezes 2 que dá 6. Então, quer dizer que a fração que representa a quantidade de mulheres casadas nesta empresa é 1/6. Mas isso aqui, geometricamente, como que fica? Vamos fazer uma figura e vamos dividir. Pode ser em 3 partes ou pode ser em 2 partes, inicialmente. A gente escolhe. Nesse caso, eu vou dividir em 3 partes. Então, vou dividir aqui em 3 partes. E vamos pintar uma parte só. Então, vamos pintar só essa partinha aqui. E a gente quer saber 1/2 de 1/3, né? Então, nesta figura aqui, nós vamos dividir agora em 2 partes. Então, nós podemos dividir aqui, ó. E vamos pintar quantas partes? Uma parte. Então, veja, 1/3 nós dividimos verticalmente e pintamos uma parte. 1/2 vamos dividir horizontalmente e vamos pintar uma parte. Vou pintar de azul agora. Então, vamos pintar uma parte, certo? Na parte horizontal. E aí, qual que é a interseção? Qual que é quantos quadradinhos, né, que ficaram pintados das duas cores? Um quadradinho só, não é? Então, é um quadradinho do total de 6 quadradinhos. Então, 1/6 das mulheres dessa empresa são casadas. E agora eu vou explicar para vocês a divisão entre frações. Agora iremos fazer 2 exemplos com divisão entre frações. E vou explicar de 2 formas, algebricamente e geometricamente. Então vamos lá. Quantos copos de 1/2 de litro cabem em uma jarra de 3 litros? Muito simples, né, gente? Meio litro são 500 ml. Como a jarra tem 3 litros, são 3.000 ml. Então, quer dizer que cabem 6 copos, certo? Tranquilo, dá para fazer de cabeça. Mas se a gente quiser montar a conta e fazer geometricamente também, como que vai ficar? Vamos lá. Não é 3 litros da jarra dividido em copos de meio litro, ok? Certo. Na divisão entre frações, nós temos 2 formas de fazer. Nós podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou podemos multiplicar cruzado. 3 vezes 2, 6 e 1 vezes 1, 1. Podemos. Então, vou explicar, vou fazer das 2 formas, tá? Vamos lá. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 2, que é 2 sobre 1, né? 3 vezes 2, 6. Quer dizer que cabem 6 copos de meio litro numa jarra de 3 litros. Tranquilo. É claro que podemos fazer da outra forma também, que eu acho bem menos trabalhoso. É assim, ó. Vou passar um pezinho assim. 3 dividido por meio. Fazemos 3 vezes 2, que vai dar 6. E aqui não tem nada, é 1. 1 vezes 1, que vai dar 1. E 6 sobre 1, que é 6. 6 copos também. E geometricamente, como que fica? Vou desenhar um retângulo aqui, que faz de conta que é uma jarra. Certo? Essa jarra tem 3 litros. Então, aqui em cima é 3 litros. Aqui vai ser 1 litro. E aqui, 2 litros. Ok? Certo. Então, aqui está dividido 1 litro, 2 litros e 3 litros. E quer saber quantos copos de meio litro cabem nesta jarra aqui de 3 litros. Então, meio litro a gente divide aqui no meio, pinta uma parte, aqui tem um copo, aqui tem outro copo, 2 copos. Aí dividimos no meio de novo e pintamos uma parte, 3 copos, a outra parte, 4 copos. Dividimos no meio e pintamos uma parte, então tem 5 copos,
E para completar os 3 litros, 6 copos. Certo, gente? Tranquilo, beleza. E agora, quando for a divisão entre duas frações? Vamos de novo resolver das duas formas, das 3 formas, na verdade, né? Vamos lá, divisão entre frações. Nós vamos repetir a primeira fração, 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes 6, que vai dar 12, e 3 vezes 1, que dá 3. E 12 dividido por 3, que vai dar 4. Então, a divisão de 2/3 por 1/6, o resultado é 4. Mas nem sempre vai dar exato, tá, gente? Já que eu faço um exemplo que não vai dar exato aqui. Certo? E a outra forma, né? Nós podemos multiplicar 2 vezes 6, que dá 12, e 3 vezes 1, que dá 3. E 12 por 3, que dá 4. Certo? E agora, geometricamente, como que vai ficar? Então, vamos fazer uma figura. E vamos dividir em 3 partes. 1, 2, 3. E vamos pintar 2 partes. Certo. Então, essa figura representa 2/3. E agora, para representar 1/6 nessa figura, vamos dividir em 6 partes. E vamos pegar uma parte. Ou seja, 1/6 cabe quantas vezes em 2/3? Cabe 1, 2, 3, 4 vezes, que é o mesmo 4 que deu aqui algebricamente. Então, nós podemos fazer, por exemplo, 4/5 dividido por 2/3. Podemos repetir a primeira fração, 4/5, e multiplicar pelo inverso da segunda, 3/2. 4 vezes 3, que vai dar 12, e 5 vezes 2, que vai dar 10. E aí podemos simplificar. Toda vez que tiver fração e no finalzinho der para simplificar, nós temos que simplificar. Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número maior que 1. 12 dividido por 2, que dá 6, e 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então, o resultado desta divisão é 6/5. É claro que podemos multiplicar cruzado também. 4 vezes 3, 12, e 5 vezes 2, 10. Que aí é só simplificar também. E aí, gente? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com esta aula. Aprende? Compartilha!